Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu trouxe hoje para você um super resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse gigantesco conflito que afetou o mundo inteiro ocorreu entre 1939 e 1945 e foi palco de duas das maiores atrocidades já vistas pelo ser humano até hoje, o Holocausto e as bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial só aconteceu por causa da Primeira. As duas guerras estão totalmente relacionadas, então é muito bom entender todo o cenário mundial e como tudo ocorreu. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, clica aqui no card que nós estamos deixando para você entender melhor toda essa situação. Com o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos se tornaram uma grande potência mundial, então muitos países passaram a depender da economia americana. Com a quebra da Bolsa de 1929, a crise econômica devastou todo o planeta. 1/4 dos empregos foram perdidos, milhares de pessoas perderam suas casas e os Estados Unidos foram atingidos pela maior crise econômica já vista, arrastando com eles a economia de vários outros países. Além disso, o mundo após a Primeira Guerra estava sofrendo um clima de pessimismo por causa de toda a situação e morte que a guerra trouxera, e a maioria das pessoas queria paz. Mas a Alemanha, ao perder a Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que prejudicou demais o país. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, condenou os alemães a arcarem com reparações gigantescas, o que gerou um grande fardo para a economia e se tornou uma questão central nas queixas da população alemã. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do território e 1/10 da população, fazendo com que ele perdesse diversos territórios e fosse proibido de ter um exército com mais de 100 mil homens, além de pagar uma indenização para os países vencedores, e isso acabou com a economia alemã. Nesse cenário de devastação econômica mundial, duas grandes correntes opostas foram ganhando força. Uma delas, defendida pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, era a democracia. Eles acreditavam que um sistema de governo que preservasse a liberdade e a riqueza das pessoas seria o melhor para o desenvolvimento do país. A outra era o totalitarismo, defendida pela Alemanha, Itália e Rússia. Esse tipo de governo defendia que o país precisava de um líder supremo que concentrasse todo o poder, ou seja, a liberdade pessoal era sacrificada em nome da nação. Na Rússia dessa época, havia uma ditadura liderada desde meados dos anos 20 por Stalin, o que transformou um país em um estado totalitarista de esquerda. Com a Revolução Russa, o país se tornou o primeiro país comunista do mundo. Os países da Europa então ficaram apreensivos com medo do comunismo se espalhar. Então começou um movimento nacionalista por vários países, que era contra os comunistas. Quando estes movimentos chegaram ao poder em alguns países, eles se transformaram em movimentos totalitaristas de direita, entre eles a Alemanha de Adolf Hitler e a Itália de Benito Mussolini. Com o fim da Primeira Guerra, a Itália entrou em crise, o desemprego estava muito alto e a inflação descontrolada. Os operários entraram em greves e os camponeses começaram a se rebelar pela reforma agrária. O governo perdeu o controle da situação. Agora falando da situação da Alemanha, com o fim da Primeira Guerra, ela deixou de ser um império para se transformar em uma república. Como esse novo governo foi quem assinou a rendição em 1918 e o Tratado de Versalhes, muitos alemães odiavam a república. E foi essa instabilidade política e econômica da Alemanha que deu força para o crescimento do Partido Nazista no meio do povo. Em 1933, Hitler, o líder do Partido Nazista, se tornou chanceler da Alemanha. E em 1934, com a morte do presidente alemão, Hitler assume o poder do país, tornando-se um líder absoluto. Ele chegou ao poder e ganhou apoiadores com dois discursos fortes. O primeiro discurso era de supremacia alemã, um discurso racista que defendia a superioridade da raça ariana, e o segundo discurso era renegando o Tratado de Versalhes, que tinha humilhado e prejudicado muito a Alemanha. Hitler queria transformar o país na maior potência mundial, então ele precisava recuperar sua economia. Assim, ele começou a investir na indústria, principalmente militar, rejeitando o Tratado de Versalhes que proibia a Alemanha de ter um exército superior a 100 mil homens. A partir daí, Hitler tirou a Alemanha da Liga das Nações, criada depois da Primeira Guerra para evitar que novos conflitos acontecessem. A Alemanha voltou a crescer economicamente,
O exército foi se fortalecendo e Hitler começou a buscar novos territórios para exploração de minérios. Hitler tinha ainda a teoria do espaço vital, que dizia que a raça ariana tinha que se expandir e para isso ele precisava recuperar os territórios perdidos com o final da Primeira Guerra. A Alemanha, em 1936, então, fez uma aliança com o Japão e Itália, que também queriam expandir seus territórios, e assinou um pacto de anticomunismo com o Japão. Neste momento, temos o mundo dividido novamente. Países democráticos, regimes totalitaristas de direita, governos totalitaristas de esquerda. Ainda temos aqui o Império Japonês, que desde metade do século XIX estava se expandindo pelo Pacífico. Ou seja, muita disputa por poder no mundo, e mais um barril de pólvora se formando. Sabendo que França e Inglaterra não queriam uma nova guerra, Hitler começou a recuperar territórios que a Alemanha tinha perdido na Primeira Guerra. Começando pela Áustria, que foi anexada à Alemanha de forma pacífica, já que grande parte das pessoas daquele país era de origem germânica, e já queriam que houvesse a unificação. Depois, pela região dos Sudetos, que era a Tchecoslováquia, mas encontrou resistência por parte do governo tcheco. Aí, para não explodir uma guerra, eles fizeram uma reunião chamada Conferência de Munique, em que Inglaterra e França concordaram em entregar os Sudetos para a Alemanha, com a assinatura do acordo em que Hitler comprometia formalmente em não invadir outras regiões. Mas vocês acham mesmo que ele cumpriu o acordo? Claro que não, né? 30 de setembro de 1938. Em Munique, templo do nazismo, é organizada uma conferência de paz de última hora. De um lado, Adolf Hitler e seu aliado, o ditador italiano Benito Mussolini. Do outro lado, as democracias ocidentais. Eles acabam aceitando o inaceitável, abrindo mão da província tcheca de Sudetenland para Hitler, em troca de sua promessa solene de não fazer mais reivindicações sobre qualquer outro território europeu. Em 1939, ele anexou outras regiões da Tchecoslováquia e a Itália invadiu a Albânia. Como, mais uma vez, a Inglaterra e a França praticaram a política do apaziguamento e o resto do mundo não fez nada, Hitler foi perdendo cada vez mais o respeito pelos outros países e pelos acordos, e exigiu que um território polonês passasse a pertencer à Alemanha, porque além de ser um território que dividia a Alemanha em duas partes, com o famoso corredor polonês, no país também viviam muitos judeus. Mas o problema aqui para a Alemanha é que esse território era controlado pela Liga das Nações. E aí começou a reação da Inglaterra e da França, que declararam que se a Polônia fosse invadida, a guerra seria declarada. Mas o fato é que desde o início Hitler pensava que para transformar a Alemanha na maior potência mundial só seria possível se houvesse a guerra. At the end of March, he again repeated his demand that Poland give up Danzig. This time, France and Britain declared unequivocally that they would declare war if he attacked Poland. But by now, Hitler cared little whether they did or not. He was sure that they would be weak and indecisive opponents. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, e a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, cumprindo o acordo com a Polônia caso ela fosse atacada. Assim, o mundo entra em guerra novamente, com consequências absurdamente maiores que nas guerras anteriores. A Alemanha e a Rússia dividiram o território polonês. Navios ingleses e franceses começaram a bloquear o comércio marítimo da Alemanha, e os submarinos alemães começaram a ser usados, dando aí início à Guerra do Atlântico. Como a Alemanha queria conquistar territórios, Hitler desenvolveu uma tática de ataques relâmpagos. Assim, as tropas nazistas devastaram o continente europeu. Eles realizaram um ataque relâmpago à França. Em 10 de junho, a Itália, aliada a Hitler, entra oficialmente na guerra e também invade a França. Em 14 de junho, as tropas alemãs marcharam pelas ruas de Paris. A queda da França foi um marco decisivo na guerra, porque Hitler começou a usar a França como ponto de apoio para atacar a Inglaterra. Começou então a Guerra da Grã-Bretanha. Lembrando que a Grã-Bretanha é uma ilha e a guerra se deu quase totalmente por aviões. Eles tinham desenvolvido um sistema de radar que conseguia identificar aeronaves inimigas a quase 200 metros de distância, além de sua localização, direção, altura e quantidade de aviões que estavam se aproximando. Essa nova tecnologia, aliada a excelentes pilotos ingleses e à brilhante liderança do novo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, fez a Inglaterra grande resistência à Alemanha, mesmo em meio a tantos ataques e bombardeios.
Muitos países africanos começaram a se aproveitar do momento para conquistar a independência. O Japão começou a conquistar diversos territórios e atacou uma base do Havaí em 1941. Os Estados Unidos começaram a fazer propagandas contra o nazismo, inclusive em filmes infantis. A Alemanha, então, ataca a Rússia, quebrando o pacto de não agressão, mas a Rússia resistiu. Muitos soldados alemães morreram de frio, de falta de suprimentos e de doenças. Quando Mussolini foi tirado do poder, a Alemanha perdeu o apoio italiano também. Dessa forma, a Alemanha estava sendo atacada por ambos os lados, a Rússia, a leste, e a Itália com seus aliados a oeste. Houve também o Holocausto. Por muito tempo não se sabia o que acontecia, mas os judeus começaram a sumir. Quanto mais a Alemanha perdia, mais judeus eles matavam e mais violentos e cruéis eles eram. Quando a Alemanha estava encurralada e a coisa ficou feia, Hitler se suicidou. Mas isso não foi o fim da guerra. O Japão ainda não tinha se rendido. Foi quando aconteceu uma das maiores tragédias da humanidade. Os Estados Unidos lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. O número real de mortos não é conhecido. Acredita-se que foi mais de 200 mil pessoas mortas pelas bombas atômicas. Aqui então o Japão se rende. Em 24 de outubro de 1945, com o final da guerra, a ONU foi criada com a finalidade de manter a paz e a segurança internacional, assim como desenvolver a cooperação entre os povos. Os Estados Unidos saíram em vantagem, de novo. Para chegarem a um consenso, os países que queriam conquistar a Alemanha, até porque com os avanços do início da guerra, o país tinha enriquecido e investido em tecnologia e por isso era muito disputado. Dividiram seus territórios entre União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido. Não se sabe exatamente o número de mortes causadas pela Segunda Guerra Mundial, mas estima-se que tenha sido entre 50 e 80 milhões de pessoas, direta e indiretamente.